Fica à vontade. Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, convidando a todos para nos unirmos em instantes de prece, de oração, complementando essa preparação inicial em que nós estamos buscando nos envolver cada vez mais com a atmosfera amorosa, simples e singela da nossa casa tão querida, e em especial das reuniões das terças-feiras, que docemente chamamos de terça espírita. Ó Senhor das alturas, Pai amigo, nós nos reunimos mais uma vez para nós, juntos, aprendizes, estudarmos as lições de Teu enviado maior, a nos orientar e nos inspirar o coração e a mente, para que possamos construirmos-nos da melhor maneira possível, abandonando aquele velho ser que nós já identificamos e construindo, moldando, refazendo um novo espírito, de tal forma que coloquemos todo o nosso potencial em serviço, todo o nosso potencial em comunhão, para que assim sejamos capazes de construir um mundo melhor, um mundo íntimo e, consequentemente, um mundo exterior. Nesta tarde, querida e abençoada, rogamos o Teu amparo e a Tua proteção, para que sejamos nós capazes de sentirmos o Teu abraço amoroso em forma das energias doces e canoras. Rogamos também que nos inspire as melhores reflexões possíveis para sairmos daqui, não apenas com o sentido ou com a ideia de missão cumprida, mais uma vez eu fui ao centro, mas com ideias reflexivas que pouco a pouco vão tomando conta do nosso consciente existencial. E nos embates e duelos do dia a dia, nós vamos nos lembrando de Jesus e de suas passagens e nos inspirando, pouco a pouco, para nos renovarmos. É com muita alegria, gratos a todos, aos espíritos do plano maior que estão aqui conosco, aos espíritos que estão aqui, aprendizes como nós, e a todos vocês, meus amigos, que nós iniciamos o breve estudo desta tarde. Que Jesus nos abençoe a todos. Abaixa o volume de lado, assim, só abaixar o volume. Aqui, ó, abaixa o volume.
vamos lá. Palavras de Vida Eterna, livro que estamos estudando. E sem querer, nós já estamos embrenhando o capítulo 11, com mais introdução, né? Então, quando nós menos esperarmos, teremos avançado bastante, passo a passo. A proposta é demorarmos quase 4 anos para cumprirmos com o livro, mas a pressa não é a nossa proposta. Na semana passada, nós tivemos aqui a Rose conversando conosco e ela fez uma exposição toda pautada no estudo, na apresentação, na dialética, no debate entre o que é o bem e o que é o mal. Então, resumidamente, e até no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o que seria o mal. E os Espíritos responderam que o mal é tudo aquilo que se opõe às leis divinas, tudo que se opõe ao bem. E no desenvolver do estudo, a Rose apresentou que para nós que estamos embrenhados nesse caminho, como eu coloquei na prece, e eu não tinha pensado em nada para fazer a prece, foi absolutamente espontâneo, que nós estamos nesse caminho da nossa auto-reconstrução, nós estamos em constante transformação. Mesmo quem não quer se transformar, vai se transformando, porque as experiências, as vivências são matérias-primas para novas situações. Então, aquela da música, eu nasci assim, eu cresci assim, isso não acontece. Aos olhos do Espírito, isso não acontece, porque até o mais reticente, até o mais, vamos colocar assim, duro, até aquele que parece que é impenetrável a qualquer coisa externa que viesse a ajudar ele a amolecer, a dulcificar, esse que se coloca assim, na verdade, ele não é. Porque as experiências vivenciadas dia a dia, etapa a etapa, elas ficam gravadas em nós, ficam gravadas na nossa consciência, ficam gravadas fisicamente no perispírito, e aí, na nova encarnação, não só nessa, mas numa nova encarnação, toda aquela bagagem, ela é trazida novamente, e o perispírito é o grande condutor. Mas isso é um assunto para uma outra situação. Então, nós que estamos envolvidos nessa auto-reconstrução, já não nos cabe apenas não fazer o mal. Nós já estamos num processo em que estamos descobrindo que a omissão, ela é alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, hoje em dia, penso eu que a gente está vivendo situações, dia a dia, assim, ó, a gente vê situações de conflito no supermercado, às vezes até dentro de casa, mas no supermercado, ali, lá, e a gente pega e, eu não estou dizendo que tem que pegar e ir lá no meio e separar as pessoas, não é isso, né? Às vezes até precisa, mas não é isso necessariamente. A gente pega e fala assim, não vou me envolver, eu me afasto fisicamente, mas antes de me afastar fisicamente, eu não estou querendo ter um envolvimento íntimo. Se eu pudesse, eu não queria nem ter visto aquilo, porque na hora que a gente vê, é difícil sair do pensamento. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, em seu momento de sabedoria, que ela disse assim, ser espírita é algo tão difícil que eu gostaria de saber, porque eu estou enfrentando muita dificuldade nessa trajetória, e é absolutamente natural. Absolutamente natural. Quando nós vamos criando autonomia, já não é mais, vamos fazer uma associação com a vida, desde do nascimento, da encarnação até a vida adulta. O bebezinho, ele é absolutamente dependente. Absolutamente. Aí a criança vai crescendo dependente, chega na adolescência, acha que é independente, achamos que somos independentes, nos achamos donos da verdade, temos até uma determinada capacidade de posicionamento, e aí os conflitos são muito grandes. Porque a imaturidade, nós somos ainda um tanto quanto imaturos, enquanto adolescentes, somos contestadores, nós somos meio centro do mundo, e aí a gente não quer que ninguém coloque
limites para a gente, né? Então, à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, a vida vai ficando sofrida, a vida vai ficando difícil, a vida vai ficando cheia de obstáculos. E nós estamos nessa época, enquanto espíritos, de sairmos da adolescência e começarmos a pensar na vida adulta, devagarzinho, com calma. Por isso que, na minha opinião, na minha forma de me expressar, tem sido tão difícil para nós, às vezes até distinguir o que devo e o que não devo fazer. Então não nos cabe mais, a gente já tem um esforço muito grande, de não sermos omissos, que não basta eu me omitir e falar não me envolvo, nada. Mesmo porque, se nós pensarmos, qual é o espírito, ele sempre está envolvido pelo seu pensamento, pelo seu sentimento. Na hora que eu tomei ciência de alguma coisa, eu me envolvo com aquilo e aprender a calibrar, a equilibrar é um processo muito importante. Pois bem, então não nos cabe mais simplesmente não fazer o mal. Nós estamos em busca de descobrir como fazer o bem. E qual é, já que a gente precisa de palavras, de termos e de conceitos, qual é a palavra que a gente utiliza para fazer o bem? Principalmente no meio espírita. Tem até a famosa frase, fora da... Caridade. Não, é salvação. Então a caridade, ela representa o ato de fazer o bem. Todo mundo concorda? Então estou fazendo o bem e eu estou fazendo uma caridade. Aí vem a pergunta: o que seria fazer o bem? O que é caridade? Exemplos práticos. O prato de comida é caridade? A roupa que acolhe é caridade? Todas essas ideias de assistência material são caridade? Sem dúvida nenhuma. Quando feitas com o intuito de promover e de produzir, de gerar para o outro uma necessidade, satisfazer uma necessidade ou promover um determinado conforto que nesse momento ele não está tendo, aquela pessoa não está tendo, isso é um ato caridoso. No entanto, nós, inclusive no meio, tirando os conceitos de espiritismo, tudo no nosso Brasil e no mundo, mas no nosso Brasil, a gente tem visto assim. E eu não vou falar, não tenho a menor intenção de falar de política, de nada disso, não é essa a questão. Mas Divaldo Franco, que percorreu o mundo, maior divulgador, é o Paulo de Tarso dos tempos modernos, foi em todos os continentes. Certa vez ele estava no Rio Grande do Sul, visitando um centro espírita. E ele foi convidado a conhecer a parte de assistência social daquele centro espírita. Então, os trabalhadores foram conduzindo, Divaldo, esse é o nosso núcleo assistencial. Aqui nós fazemos a sopa, nós fazemos fazemos tricô, os sapatinho, crochê de bebê, aí faz o artesanato, tudo, etc. e tal, e a cesta básica, e começaram a apresentar. Então, essa daqui é a fulana, ela é acolhida e assistida aqui pela nossa casa, do lado dela está a mãe, que também, desde jovem, é acolhida e assistida pela nossa casa, e do lado dela está a avó, a dona, e ela, desde jovenzinha, ela é acolhida e assistida pela nossa casa. E contam que Divaldo teria dito, não de maneira ríspida, não de maneira truculenta, mas de uma maneira, uma pergunta no sentido de estimular a reflexão, falou assim, certamente não foi com essas palavras, mas algo que induzia a seguinte reflexão: será que estamos realmente promovendo a caridade ou estamos mantendo essas pessoas longe de um processo de autonomia para que elas cuidem da própria vida? Porque necessitar de ajuda, sim, viver da ajuda em caráter permanente ou desnecessário, já não é mais valioso. Então, o que ele quis dizer com as palavras que ele deve ter usado naquele momento, da forma como ele deve ter usado, com o envolvimento amoroso que ele deve ter colocado, o que ele quis refletir? Que o dar é muito importante para a pessoa extremamente necessitada, que naquele momento precisa, mas a continuidade do dar pode gerar
efeitos comportamentais naquela pessoa de acomodação. Não há uma grande discussão hoje em dia sobre os filhos, que os filhos pouco participam da rotina da casa, que eles não se envolvem, isso de maneira geral. Às vezes alguém pode pensar, mas o meu... Tá, mas de maneira geral. Os filhos estão dentro do quarto, distantes, nós éramos distantes dos pais. Os filhos agora, eles não são distantes, eles são invisíveis aos pais, os pais invisíveis a eles de maneira geral. Então, essas questões todas envolvem uma palavra muito importante, que é a educação. Portanto, pensemos, qual foi a principal tarefa de Jesus quando ele esteve conosco? Foi multiplicar os pães? A principal tarefa de Jesus foi promover o que nós chamamos de milagre com a cura de tantos e tantos doentes? Ou foi a educação? Foi a educação. Então a gente chega à conclusão que, inclusive, para os espíritos nobres da porte de Jesus, eles podem até, se for de merecimento daquele, promover o que nós chamamos de milagre, que na verdade não tem nada, é que nós não entendemos ainda o que acontece, assim como a ciência vai descobrindo, e hoje a gente sabe tanta coisa da parte da saúde, da física, da química, da biologia, da astronomia, etc, 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 chegará o dia que nós vamos entender os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, como Jesus, José Arigó e tantos outros, porque nós vamos compreender os fenômenos físicos que estão acontecendo ali. Então, a principal proposta de Jesus não foi promover os milagres, não foi multiplicar os pães. Isso teve uma proposta, mas não foi. A principal proposta de Jesus foi a educação. E nos educar a quê? A nós entendermos o que somos, de onde o que somos hoje, de onde a nossa história, ainda que nós não lembremos de encarnações passadas, mas hoje eu sou o resultado da minha bagagem espiritual, da minha bagagem de vivência do espírito, e a partir dessa proposta de lucidez, traçar o futuro. Como é que eu quero ser amanhã? Como é que eu quero ser daqui a algum tempo? Como é que eu quero ser daqui... a gente não faz um planejamento assim. Por exemplo, eu gostaria de daqui a 10 anos conseguir comprar uma casa própria, ou comprar um apartamento em tal lugar da cidade, ou comprar um carro. Isso é fácil a gente fazer. Mas na realização íntima, eu gostaria de daqui a 5 anos conseguir perdoar. Não é bem assim que funciona. Então essas conquistas do ser, do íntimo, elas não são pautadas dessa forma, mas a gente tem uma proposta de realização futura, né? E aí a gente vem para o cristianismo redivivo, para o espiritismo. O espiritismo foi pautado em situações milagrosas? Não foi pautado. O espiritismo é pautado em quê? Na educação. Na educação. Então é uma série de informações que os espíritos nos trazem com toda aquela estrutura que foi criada encarnados e desencarnados, para nos oferecer subsídios para nós estudarmos, nos instruirmos. Tanto que tem o lema de Kardec, espíritas, se eu não me engano está escrito no mural de azulejos. Depois, quando for tomar água fluidificada, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Porque quando nós nos instruímos, nós temos norte. Aí percorrer o caminho é outra história. Percorrer o caminho, mas eu sei para onde eu quero ir. Quando nós temos o conhecimento, a gente tem o GPS nas mãos. Mas percorrer o caminho é outra história. Percorrer o caminho demanda vivenciar. Deixa eu achar a palavra correta. Vivenciar os hábitos que estão enraizados em nós. Aqueles comportamentos que quando a gente vê, já foi. Mas aí eu entro em conflito comigo mesmo, porque eu repito comportamentos que eu gostaria, que eu já não quero mais repetir, que eu gostaria de fazer diferente.
Então, eu sei que eu quero chegar e ser uma pessoa mais isso, uma pessoa menos aquilo, uma pessoa assim, uma pessoa assado. Mas o caminhar disso faz com que a gente se conflite com a gente mesmo. E os outros são apenas os sinalizadores do que acontece comigo. Como assim, Wagner, que os outros são sinalizadores? É assim, ó, é uma situação hipotética. Eu e alguém que está aqui do meu lado, encarnado, não desencarnado, além dos desencarnados que estão aqui. Eu e esse aqui. Nós temos uma relação com essa terceira pessoa que está aqui. Essa terceira pessoa, para mim, é uma pessoa de difícil trato. E ela convive comigo nas mesmas situações, do mesmo jeito, um companheiro de trabalho, um amigo de trabalho, um parente, um amigo da vida. E para essa pessoa, então para mim é uma pessoa de dificílimo trato, mas estamos ali. E para ela é uma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Ela não deve, claro, ela também vai se comportar comigo de uma forma, tudo, mas de maneira geral. Então o que acontece aqui? Acontece que eu tenho determinados pontos positivos, já conquistados, e alguns que eu ainda não conquistei. Vamos supor a tolerância ao jeito de ser da pessoa. Eu não consigo aceitar muito bem o jeito de ser dela. Então eu tenho a impressão de que ela me perturba a existência. E talvez até ela me perturbe a existência. Mas como eu estou reagindo diante disso? Será que essa pessoa ela passa a ser, se eu mudar o meu jeito de ver, ela passa a ser uma pessoa, entre aspas, santa? Não, ela não vai passar a ser uma pessoa santa. Ela vai continuar sendo o que ela é. Mudei-me eu. E aquela dificuldade que eu tinha de ver aquela pessoa com aquelas características, que talvez eu não concorde, mas a forma como eu vejo e como isso funciona dentro de mim se transforma. E eu já não fico mais azedado quando eu vejo aquilo. Consegui me fazer mais ou menos claro? Bom, tudo isso por quê? Porque a gente está falando de caridade. Então, a caridade para com os outros é uma coisa facilmente visível. Às vezes, a comida, a roupa, o dinheiro trocado, um pouquinho menos material. É a tolerância, a paciência, né? Até que a gente passa por situações muito difíceis, de convivência muito difíceis, e a gente consegue praticamente não sair do prumo. A gente consegue se manter difícil, mas a gente consegue se manter sem explodir, sem estourar, sem falar o que não gostaria de falar. Conquistas que nós fazemos, que a gente às vezes não valoriza, que a gente quer o perfeito. E esse negócio de querer o perfeito, às vezes é muito prejudicial. E a caridade para conosco mesmo, como é que fica? Será que nesse meio tempo a gente não deveria também cuidar da gente, assim como a gente gostaria de cuidar do outro? Eu acho que faz parte. Não só acho, como tenho certeza. Porque Jesus, ele pegou os 10 mandamentos da lei mosaica de Moisés e sintetizou. E tudo que é sintetizado, quando ele é bem feito, ele é dito em poucas palavras, mas significa muito. Mas muito. As pessoas sábias, elas falam pouco e dizem muito. Amar ao próximo como a si mesmo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós tivemos dificuldade de entender isso e pouco a pouco nós vamos entendendo que nós devemos amar o próximo da mesma forma que nós nos amamos a nós mesmos. Ora, o salva-vidas, se ele tiver ferido, salva-vidas mesmo, aquele que vai socorrer na piscina, no mar, se ele tiver ferido, ele pode se atirar ao mar para salvar alguém? Provavelmente não, porque ali o risco de 2 sucumbirem. Então, nessa metáfora colocada, se nós queremos tanto ajudar aos outros, nós temos que também fazer o autotratamento.
para que na hora que venha a dificuldade, a adversidade, eu tenha condições de manter o equilíbrio. Veio a ventania, chacoalhou tudo. Vocês se lembram, em 1994, em Ribeirão, teve uma ventania de 150 km por hora, chacoalhou tudo, Ribeirão. Eu era bem mais jovem, tinha mais cabelo, não era tão branco, né? Mas eu lembro, ainda lembro. Então chacoalhou tudo. As árvores caíram, telhados foram arrancados, fios das instalações foram arrancados. Então, fazendo um paralelo, o que seriam essas árvores que não aguentaram e caíram, os telhados que foram arrancados, os outdoors que foram derrubados, caíram em cima dos carros? Esses seriam os nossos comportamentos diante das situações de extrema dificuldade que a gente explode, que a gente ataca. E a gente, assim como as árvores caíram, eu perdi o autocontrole e parti para cima de mim mesmo, muitas vezes com a autoflagelação ou com processos de flagelação emocional, de autoflagelação emocional, ou partir para cima dos outros. Então, para que eu, que tenho essa proposta de ser um discípulo de Jesus, um trabalhador de Deus, eu preciso cuidar de quem? Em primeiro lugar, e isso não é egoísmo, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Nós estamos tão pouco acostumados com essa linha de raciocínio que alguém pode concordar, pode não discordar, eu estou aqui trocando as minhas impressões, que muitas vezes a gente escuta e isso parece ser uma atitude extremamente egoísta, e ela não é, quando ela é feita com um propósito de autocuidado para poder cuidar. Ora, o médico ele não tem que manter-se atualizado, fazer os cursos, participar dos seminários para adquirir as melhores, dominar as melhores técnicas para tratar dos seus pacientes? Então ele não tem que estar se aprimorando para poder oferecer o melhor? Se o médico, de vez em quando, a gente vai nos médicos, não sei se acontece com vocês, está tão velhinho, está tão velhinha, uma experiência absurda, mas a gente pergunta, será que ele está atualizado? Quem já passou por uma situação dessa de olhar para o médico, para a médica e fala assim, mas está trabalhando ainda? Meu Deus! Mas será que ele está atualizado? Será que ela está atualizada? Então, dias atrás, nós fomos a uma médica, que é uma senhora já que foi médica da mãe quase. E aí ela foi altamente recomendada. Dentro daquele plano de saúde, aquela senhora, ela foi altamente recomendada. Quer dizer, ela consegue unir a experiência com o aprendizado. E isso torna, dentro do âmbito da medicina, ela se torna uma sábia dentro do campo da medicina. Bom, vamos aos finalmente então. Uma das coisas para nós fazermos esse autocuidado, nós já aprendemos, é pedir ajuda. E uma das formas que nós podemos pedir ajuda é por meio da prece, da oração. A oração, ela envolve 3 aspectos. É quando nós, na oração, que chama glorificar, demonstramos que nós entendemos que Deus é a fonte primária de todas as coisas. É a fonte do amor sublime. Então, as leis divinas, elas funcionam numa harmonia tal, mas de uma perfeição tal, e nós chamamos isso de amor. Portanto, o amor é a representação do que há de completo. Então, primeira coisa, glorificar. Segundo, pedir. Pedir, porque nós somos necessitados. A gente não pede ajuda, não pede? Pede para os bons espíritos. Os bons espíritos são porta-vozes. E ajuda vem nem sempre como a gente quer, mas sempre como a gente precisa. E depois agradecer. Então a prece, ela tem esse tripé. Quando a gente faz prece, entender, representar por meio da fala, do pensamento, e em especial do sentimento, o que representa, o que significa Deus para mim. Se necessário, nesse momento, peço ajuda e agradeço pelo que aconteceu. Situação para a gente pensar. O bicho está pegando fogo. A
a chapa está fervendo. O negócio está terrível. Em casa, uma situação difícil. Não precisa ser nenhum problemão, mas a coisa está agitada. O marido, o filho, eu, a esposa, uma coisa boba que seja. Depois a gente vê que ela é boba. Isso pode ser no emprego, isso pode ser em qualquer lugar. E aí, nós já temos o hábito de fazer a prece nesses momentos? Muitos de nós sim, outros de nós não, mas pouco a pouco nós vamos conquistando. Então, eu perguntaria para vocês, quando eu estou numa situação dessas, de extrema dificuldade, em que o bicho está pegando, sempre será possível eu falar assim, peraí, eu preciso fazer uma prece. O negócio está aqui, ó. Que não, eu consigo pegar e sair e falar assim, preciso fazer uma prece. Às vezes não dá. Às vezes você não pode sair do ambiente. Imagina, não tem nem para onde sair. Sabe o ônibus lotado, que você não tem nem para onde sair? Às vezes você está ali e não tem como sair. Será que a gente consegue fazer prece nesses momentos mais difíceis? Se nós conseguimos, ótimo. Se nós não conseguimos, pouco a pouco a gente vai se empenhando. Legal, primeira etapa cumprida. Eu me lembrei que eu não estou sozinho e que eu posso pedir ajuda e que a ajuda virá. Nem sempre do jeito que eu quero, mas do jeito que eu preciso. Aí, sejamos sinceros conosco mesmo. Quando eu faço a prece, eu peço o quê? Eu peço para que Deus tire o problema da minha frente? Será que a gente faz isso? Pelo amor de Deus, se a gente pudesse falar português claro, tira essa pessoa da minha frente, senão eu não sei o que eu serei capaz. Já passaram por isso? Eu já, não sei vocês. Tira essa pessoa, senão a chapa vai ferver. Gozado, eu estou pedindo para Deus resolver o meu problema. Tira essa pessoa da frente, senão a coisa vai acontecer. E quando a situação é financeira? Eu faço uma prece. Para quê? Pedindo que o dinheiro caia na minha conta? Tem gente que acredita nisso, né? Tem gente que, mas tudo bem, não vamos entrar no mérito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando a gente faz prece, será pedindo, requerendo, solicitando, será que nós estamos pedindo para que Deus e os bons espíritos, eles nos inspirem as melhores decisões e comportamentos para que nós consigamos nos conduzir naquele processo? Ou existem situações em que a gente está entregando na mão de Deus? A ideia que me veio esses dias, pensando na exposição de hoje. Fui no médico, trouxe... Denise é médica, não é médica? Vem cá, Denise, minha médica. Denise vai ser minha médica por alguns instantes. Vem cá. Denise é médica. Nem sei qual que é a especialidade dela, mas ela vai ser minha especialidade. Aí eu chego lá no consultório da Denise e faço assim, ó. Denise, fiz meus exames. Fui. E vou embora. E deixo os exames na mão dela. Ai, foi boa a sua participação. Excelente. E aí, resolve isso? Deixei na mão da médica. Deixei na mão do médico. E o médico fica lá olhando. Escuta, o que o médico vai falar? Volta aqui, que eu vou te orientar. Então, a sua alimentação, o seu isso, o seu aquilo, tal. Orienta. E quem que tem que sair do consultório e seguir as orientações do médico? É o médico? Não, sou eu. Então, quando a gente faz prece, nós já estamos aprendendo a falar. Mas será que nós estamos já fazendo o esforço de ouvir a resposta? Mesmo que a situação seja muito turbulenta, porque tem hora que o negócio parece que você está em cima do touro bravo. O touro pulando, eu não gosto de rodeio, mas é o que me veio à mente agora, vou poder explicar. O touro está pulando, você tem que se segurar ali, o touro está pulando, e o touro está pulando, o cavalo está pulando. Não dá para sair de cima do cavalo. Mas aí fala, como é que eu amanso esse cavalo? Como é que eu amanso esse touro? E aí as pessoas em volta, às vezes, estão falando assim, faça isso, puxa o arreio assim, nem sei se dá para fazer. Eu não sei porque que esse exemplo veio à minha mente agora, mas eu espero que eu esteja conseguindo me fazer claro. Então, quando a gente faz a prece, a resposta vem. Aí ficam as perguntas. Primeiro, quando eu estou fazendo prece, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo alguma coisa que realmente faz sentido
ou eu estou entregando o problema para outra pessoa, no caso, os bons espíritos, ou Deus resolver. Segundo, mesmo que eu esteja pedindo, eu estou fazendo o exercício de ouvir? Eu estou me colocando em situação de ouvir? Como faz isso, Wagner? Eu acho que é só com a vivência. E tendo conhecimento, e pouco a pouco esse conhecimento vai enraizando na gente, ele começa a correr nas nossas veias, nas nossas artérias espirituais, não só do corpo, mas do espírito, vai penetrando. Então vai ter uma hora que a gente vai se lembrar, poxa vida, eu podia ter, até que começa. E como, em quanto tempo? Não faço a menor ideia, porque cada um de nós é cada um e não dá para saber. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento, que a gente tem o norte, que a gente está com o mapa na mão, talvez fique mais fácil, talvez não. Fica mais fácil a gente percorrer o caminho. Então, a ligação disso tudo que nós estamos falando com o que a Rose falou o capítulo passado com esse capítulo, nós somos os construtores do nosso destino. E não estamos sozinhos. Nós estamos unidos e reunidos com muitos, com muito boa intenção. Mas precisamos ser aqueles que pilotam o carro. Temos a consciência de que nós pilotamos, às vezes precisando de muita ajuda, mas o carro está nas nossas mãos. Existem situações que a gente tem que parar o carro e dar uma dormida, porque está cansado da viagem. São aqueles momentos extremos que a gente acalma, mas nós sempre estaremos pilotando o carro de nossas existências, que somos nós mesmos. A lição, ela se chama ajudemos também, ajudemos ao outro, mas ajudemos também a nós mesmos. E para nós finalizarmos, fui do fim para o começo. Jesus, na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, eu sempre fiquei me perguntando o que significava isso além do milagre por si só. E fazendo os estudos, me preparando para esse bate-papo, eu cheguei a uma conclusão. Que Jesus, quando aquele determinado grupo de pessoas estava ali sem comida, com fome, então os próximos dele, que a gente conhece como os apóstolos, vieram e falaram: Jesus, esse povo está morrendo de fome. E Jesus falou assim: dai para eles o que vocês têm, vão tentar ajudar. E quando eles foram ir lá e pega daqui, cata dali, juntaram, e de repente, tantos pães e tantos peixes, aí veio a ajuda. Então esse milagre por si só, o importante não é o milagre em si, mas em primeiro lugar, ele colocou os apóstolos em situação de operar, de agir, de fazer dentro dos limites. Assim como nós temos os nossos limites. Os apóstolos também fizeram dentro dos limites dele. E aí veio a ajuda divina, ou ajuda, entre aspas, do milagre. E o que representa esse milagre para os nossos dias? Vai aparecer dinheiro na conta? Se alguém tiver isso, presta atenção, porque é Pix errado. Alguém mandou o Pix, porque não vai aparecer dinheiro na conta. O que significa isso? É a orientação espiritual dos espíritos, dos bons, daqueles que querem o bem, nos inspirando os pensamentos, o comportamento, inclusive para nós domarmos os sentimentos. Os sentimentos, eles são domados. Não sei se a palavra é forte, mas eles são controlados. Os pensamentos são dirigidos e os sentimentos são controlados. Então, amadurecer significa, na minha ótica, esse processo em que nós nos envolvemos nesse contexto todo que aqui falamos. Tudo bem? Algo a colocar? Não? Então, eu vou aumentar a musiquinha lá e faremos a nossa prece. O livro, enquanto você sorteia. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quem está vindo na nossa casa pela primeira vez? Alguém fazendo aniversário? Não? Bom, então eu vou escolher uma pessoa para levar esse livro para cá, tá certo?
Então, no encerrar da primeira parte dos nossos trabalhos, a nossa gratidão por termos tido momentos tão tranquilos. Observaram esses 30 minutos, 40 minutos, como se passaram com tamanha tranquilidade? Nós gostaríamos que todos os momentos, todos os instantes de nossa vida assim fossem. Mas estamos no trabalho, no caminho de conquistá-los. Ainda não são assim o tempo todo. Então agradeçamos. Agradeçamos a Deus, a Jesus e toda essa pleiade de espíritos por nos permitirem participar, estarmos envolvidos, encarnados e desencarnados, nessas reflexões que têm por objetivo aquecer o pensamento, iluminar o pensamento e moldar, apontar, melhor dizendo, orientar a nossa trajetória. A nossa gratidão, o nosso pedido para que as reflexões permaneçam vivas em nós, diante de nossos desafios, diante dos momentos difíceis, lembrando sempre que às vezes a nossa vontade fala muito alto. Então nos lembremos que Deus é o Senhor de tudo e de todos, manifestado na proposta do amor e do bem, e que devemos confiar, precisamos aprender a confiar, muitas vezes dando o tempo necessário para que tudo se faça à nossa volta, agindo quando nos for possível, necessário, aguardando quando nos for a melhor medida, mas sempre confiando na providência divina. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelos olhares carinhosos, pelo acolhimento, e rogo a Jesus que ampare os vossos lares, vossas vidas, certos de que estaremos aqui reunidos na próxima terça-feira. Muito obrigado.